durante a mega manifestação que lotou a Avenida Paulista pela anistia dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o senador Rogério Marinho explicou a premente necessidade da anistia. O senador iniciou apontando que, mesmo sendo alvo de uma intensa campanha de difamação pela velha imprensa, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe sempre o carinho do povo, porque o povo enxerga as mentiras. O senador afirmou: a anistia, que está sendo vilipendiada por aqueles que não querem a reconciliação do país, a anistia, na verdade, é uma prerrogativa do Congresso brasileiro. Não pertence ao Supremo Tribunal Federal, não pertence ao presidente da República, não pertence aos órgãos de imprensa. Pertence àqueles que são os legítimos donos do Brasil, que é o povo brasileiro. Marinho pediu aos cidadãos que continuem comunicando sua vontade aos seus representantes, dizendo: por isso estamos na praça pública, para pedir a vocês que continuem indignados e resignados. Nós não podemos aceitar como normal que nós tenhamos uma justiça em que não há mais um juiz natural, em que não há o princípio da ampla defesa, em que um juiz que se diz vítima hoje preside um inquérito em que nós estamos sendo julgados sem a prerrogativa de foro. Nós precisamos normalizar o país e essa normalização só se dará com a anistia. O senador lembrou que o país já teve mais de 40 anistias, concedidas inclusive por ditadores, e lamentou: o que falta no Brasil é a estatura de um líder, porque de um lado nós temos o povo brasileiro e do outro lado nós temos alguém que tem ódio do Brasil e faz a sua parte no sentido de jogar para trás. Rogério Marinho disse: é muito importante o que está acontecendo aqui hoje, porque esse mar de verde e amarelo representa o povo brasileiro. Nós tivemos no dia 30, recentemente, um evento aqui com a esquerda, aqui em frente ao MASP, e eles vieram para cá e não trouxeram o povo. Mesmo com toda a estrutura, mesmo com a mortadela, mesmo com o recurso dos sindicatos. Mas nós, o povo brasileiro, viemos aqui de graça. Viemos porque amamos o Brasil, porque temos compromisso com a nossa sociedade, porque respeitamos as nossas famílias e porque não vamos desistir do Brasil. Boa tarde. Oi, boa tarde, Avenida. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Para mim é uma honra extraordinária estar aqui hoje falando a nação brasileira. Sim, falando a nação brasileira. Porque ao contrário daqueles que nos antagonizam, nós temos o povo do nosso lado. E olha que impressionante. Esse presidente que aqui está conosco, que ao longo dos últimos 6 anos sofreu uma perseguição implacável da grande imprensa e da grande mídia brasileira. Ele que foi e teve-se uma tentativa de desqualificá-lo. Mas olha que impressionante. Aonde nós vamos, em qualquer lugar do Brasil, nós vemos uma pessoa sendo acolhida, sendo acariciada, sendo abraçada, sendo recepcionada com entusiasmo, e é o presidente Bolsonaro. Do outro lado, nós temos um presidente que hoje governa o país rancoroso, cheio de... consegue apresentar uma proposta para o Brasil e tenta desqualificar o nosso trabalho ao invés de olhar para a frente. A população brasileira hoje sabe o engodo que foi apresentado há 2 anos atrás. Mesmo aqueles que eram a sua base já se arrependeram do voto porque estão sofrendo na pele. E eu quero falar para vocês o que nos parece absolutamente óbvio e objetivo. A anistia que está sendo vilipendiada por aqueles que não querem a reconciliação do país, a anistia, na verdade, é uma prerrogativa do Congresso brasileiro, não pertence ao Supremo Tribunal Federal, não pertence ao presidente da República, não pertence aos órgãos de imprensa, pertence àqueles que são os legítimos donos do Brasil, que é o povo brasileiro. E por isso estão na praça pública,
para pedir a vocês que continuem indignados, resignados. Nós não podemos aceitar como normal que nós tenhamos uma justiça em que não há mais um juiz natural, em que não há o princípio da ampla defesa, em que um juiz que se diz vítima hoje preside o inquérito, em que nós estamos sendo julgados sem a prerrogativa de foro. Nós precisamos normalizar o país, e essa normalização só se dará com anistia. Lembro, presidente Bolsonaro, que ao longo da nossa história, a história do Brasil, nós tivemos mais de 40 anistias desde 1822, porque nós tivemos ao longo da nossa história de mais de 200 anos, grandes homens governando esse país, pessoas que tiveram o desprendimento de fazerem a conciliação e a pacificação do país, desde os imperadores que passaram pelo Brasil, até os primeiros presidentes, até o ditador Getúlio Vargas, até o grande presidente Juscelino Kubitschek, todos tiveram gestos de desprendimento e reconciliação. Mas o que falta no Brasil é a estatura de um líder, porque de um lado nós temos o povo brasileiro e do outro nós temos alguém que tem ódio do Brasil e faz a sua parte no sentido de jogar para trás. Meus amigos, é muito importante o que está acontecendo aqui hoje, porque esse mar de verde e amarelo representa o povo brasileiro. Nós tivemos no dia 30, recentemente, um evento aqui com a esquerda, aqui em frente ao MASP. E eles vieram para cá e não trouxeram o povo, mesmo com toda a estrutura, mesmo com a mortadela, mesmo com o recurso dos sindicatos. Mas nós, o povo brasileiro, viemos aqui de graça, viemos porque amamos o Brasil, viemos porque temos compromisso com a nossa sociedade, porque respeitamos as nossas famílias e porque não vamos desistir do Brasil. E é dentro desse sentimento, presidente Bolsonaro, que a anistia vai acontecer. Quero dizer que tive a honra de servir ao meu país sob o seu comando. Percorri esse país de norte a sul e vi o mar de verde e amarelo tomar as ruas da nossa nação. Nós temos de novo orgulho de sermos brasileiros e nós não vamos desistir do Brasil. E cada um de vocês aqui presente é uma voz que vai ecoar na sua comunidade. Vamos nos manter unidos, firmes com a convicção e o propósito de reconciliarmos o nosso país. Viva São Paulo! Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Anistia já! Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens,
mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira a transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.